Oi pessoal, eu sou o professor Humberto Quezado e esse vídeo tem por motivador uma série de perguntas que os meus alunos me fazem sobre as últimas manifestações que ocorreram em todo o país e por vídeo, certamente esse vídeo vai ficar datado, né? Nós estamos em abril de 2020, se você está vendo esse vídeo depois disso, né? Fique sabendo que nessa época de abril do ano de 2020, em meio a uma pandemia, nós presenciamos manifestações pedindo a volta ou a instituição do chamado AI-5, Ato Institucional número 5, dali da década de 60, 70 das nossas constituições, durante os chamados anos de chumbo, né, após o golpe militar. Pois bem, mas você que está me assistindo, sabe o que foi o AI-5? E aqui nesse vídeo nós vamos analisar a coisa no âmbito puramente jurídico. E é importante fazer esse disclaimer, esse prólogo, essa intenção. O vídeo aqui não tem qualquer intenção de politizar a coisa toda, de polarizar a coisa toda de maneira alguma. Cada um temos as opiniões políticas, nós vivemos num país livre e toda e qualquer opinião política é válida, né? Com toda a observação, por exemplo, de Karl Popper, né? no livro A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, quando ele diz que a democracia em excesso pode levar ao colapso da própria democracia, porque nós estaremos dando voz a quem de fato não pode ter voz, porque prega justamente o fim da democracia. Um livro interessante, qualquer dia a gente faz um review sobre ele. Pois bem, disclaimer é esse. Esse vídeo não é político, esse vídeo não é sobre política. É um vídeo sobre direito, de um professor de direito para interessados na história do direito. E toda e qualquer informação que eu fale aqui nesse vídeo vai ter pauta no site do Planalto, que tem a reprodução integral do texto, não só do AI-5, mas de vários outros documentos históricos, das nossas constituições antigas. Enfim, toda a nossa legislação tem no site do Planalto um repositório, certo? Então, ou seja, aqui, repetindo, não é um vídeo político, é um vídeo jurídico, certo? Pois bem, passado o disclaimer, vamos falar sobre o AI-5. AI-5 ele é um ato institucional. Então, o ato institucional ele era um tipo especial de ato legal que trazia consigo algumas normatividades com assuntos específicos aí previstos na Constituição de 1967, 24 de janeiro de 1967, certo? O ato institucional número 5 foi um ato institucional de vários outros que tiveram. O AI-5, ou ato institucional número 5, ele possui, em seu total, 12 artigos. 12 artigos que aí sim, editados pelo comando, né, que naquela época centrava-se muito o poder no poder executivo, né, então o comando do executivo editou o ato institucional número 5, certo? E ele faz uma série de considerandos, né, que ele fala o seguinte: o presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho Nacional, e ele faz uma série de considerandos para justamente isso é uma prática até hoje em dia, que você faz em alguns documentos legislativos, exemplo de portarias, instruções normativas, alguma coisa, decretos legislativos, decretos governamentais, você faz alguns considerandos justificando aquele texto legal, do que você vai falar logo depois. Nesse caso, ele faz uma série de considerandos acerca da ordem e das seguranças internas, a existência de grupos antirrevolucionários, que ali havia uma revolução militar que havia tomado o poder, e tinham grupos antirrevolucionários, que seriam os grupos
contra os militares que naquela época ocupavam o poder, né? Aí ele faz umas, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem esses considerandos, que é mais um discurso histórico, onde ele fala que existem atos subversivos dentre setores políticos, culturais, setores da sociedade civil, que exigem, né, que em sua essência, de acordo com o comando do executivo, em sua essência, colocava em risco a segurança nacional, colocava em risco a continuidade da nossa república, colocava em risco a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento cultural. Ou seja, ele faz uma série de considerandos nesse sentido. Então, considerando todos esses chamados fatos perturbadores da ordem, que são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 64, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias, que evitem a sua destruição. Ou seja, ele diz que tudo, aquele momento histórico exigia um novo ato institucional. E nesse caso, era o ato institucional número 5, que o pessoal pediu para voltar em diversas manifestações aí pelo país, certo? Primeiro, que não existe mais o tipo normativo ato institucional. Nós esbarramos no primeiro problema de ordem prática, de ordem jurídica, que não existe esse tipo normativo na nossa Constituição de 1988, não existe o ato institucional. Existe, por exemplo, a medida provisória, mas ela é para um determinado momento, ela dura um determinado período de tempo e somente para assuntos específicos, certo? Ou seja, fulminou por aí a questão do volta às 5, isso não existe. É juridicamente, de pronto, impossível. Mas o que o ato institucional dizia? Primeiro artigo, e cada artigo eu vou colocando na tela para vocês me acompanharem. Olha só. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições estaduais, com as modificações constantes desse ato institucional. Olha só, ele não se opôs à Constituição que até então vigia, a Constituição de 1967, certo? Ele manteve o texto constitucional, ele não substituiu, ele tão somente complementou o texto constitucional em alguns pontos, alterou alguns pontos e manteve totalmente as constituições estaduais, né? Que vocês sabem que existe o poder constituinte federal e existem os poderes constituintes derivados decorrentes, né, que são as constituições estaduais. Artigo 2º. O presidente da República poderá decretar recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras de vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios. Parágrafo 2º. Durante o recesso, os senadores, deputados federais, estaduais e os vereadores só perceberão a parte fixa dos seus subsídios. Parágrafo 3º. Em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira e orçamentária dos municípios que não possuem tribunais de contas será exercida do respectivo Estado, imagino que seja pelo Executivo do respectivo Estado, estendendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Primeiro, o artigo 2º, ele prevê que o presidente da República vai poder decretar recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras dos Vereadores. O Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados, onde trabalham os deputados federais, e o Senado, onde trabalham os senadores. Certo? Uma casa representa o povo e outra casa representa cada um o seu estado. Certo? As Assembleias Legislativas trabalham os deputados estaduais, né, a título de legisladores estaduais, e a Câmara dos Vereadores trabalham os vereadores, obviamente, legislando no âmbito municipal assuntos de interesse local. Certo?
ele vai poder decretar o recesso disso. Ele vai, através de um ato complementar, ele vai dizer: Câmara dos Vereadores do município de Fortaleza está em recesso. A partir de agora, a partir de amanhã. Pau, acabou-se. Ela não vai trabalhar durante o tempo que estiver durando esse ato complementar. O executivo passava a ter um controle até da atividade do legislador. Ele podia decretar recesso, dizendo que o Congresso Nacional não vai funcionar enquanto esse ato complementar estiver em vigor, certo? Ele estiver vigindo, né, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas dos estados e as câmaras dos vereadores, em estado de sítio ou fora dele, ou seja, independente de estar decretado um estado de sítio, onde até hoje temos uma hipótese extraordinária aí de uma fiscalização muito maior, né? Mas percebam, ele podia decretar recesso. Aqui não fala nem em fundamentação. A fundamentação seria o próprio AI-5, que conferia ao presidente da República tamanho poder de dizer que a partir de amanhã a Assembleia Legislativa não funciona, a partir de amanhã a Câmara dos Deputados não funciona, o Senado Federal não funciona, o Congresso Nacional não funciona, a Câmara dos Vereadores do município de Xerambim não funciona. Ou seja, ele tinha esse poder aqui no artigo 2º. E quando isso acontecesse, uma vez decretado o recesso parlamentar, no parágrafo 1º, ele já lembra que o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer atribuições previstas nas constituições ou na lei orgânica dos municípios, supondo que o presidente decretasse o recesso via ato complementar, decretasse o recesso aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nesse sentido, os legisladores estaduais não iam poder legislar considerando o recesso. E então, o Executivo Estadual estaria autorizado, desde então, a legislar. Olha só como isso nos parece absurdo hoje. O Executivo poderia, e não sou eu que estou falando, é o texto do ato institucional que está no site do Planalto, no site público. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias. Ou seja, todas as matérias que aquela Constituição entendia como de legislação típica do Estado, o Executivo poderia legislar. Olha só, você concentrava o poder legislativo para o Executivo naquela época. Durante o período de recesso, né, os parlamentares só iam receber a parte fixa dos seus subsídios, né, o que era estabelecido em lei, fora os outros auxílios, né, auxílio de gabinete, tantos outros auxílios que hoje eles possuem verbas de gabinete extras que são além do subsídio fixo. Para o parágrafo 3º, em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira, e hoje ela é feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que o Tribunal de Contas do Estado absorveu também a questão da fiscalização acerca da aprovação de contas dos estados e dos municípios, né? A nível federal isso é feito pelo TCU, Tribunal de Contas da União, certo? Mas uma vez decretado o recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira, né, que aí o Tribunal de Contas, numa situação normal, ela é vinculada ao Legislativo, mas havendo recesso legislativo, o Tribunal de Contas não iria exercer as suas funções, de forma que ele ia ser exercida pelo respectivo Estado, estendendo a sua ação às funções de auditoria e julgamento de contas dos administradores e demais responsáveis, ou seja, o Executivo também ia julgar as contas dos municípios enquanto durasse esse recesso. Se chegasse na época de aprovar ou desaprovar as contas dos municípios, o Executivo seria o responsável por fazer isso. 3. Assim, a gente falou aí da parte do julgamento das contas. Esse é o artigo 2º. E o artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar intervenção nos estados e municípios, segura essa parte aí, sem as limitações previstas na Constituição. Olha só, o Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Parágrafo único. Os interventores nos estados, seja aquela pessoa que foi lá, os interventores nos estados e municípios serão nomeados
pelo presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam, respectivamente, aos governadores ou prefeitos, e gozarão de prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei. O artigo 3º ele previa justamente isso, confirmando mais uma vez o poder, a concentração do poder na figura do executivo. Ele decreta no interesse nacional. E o que é no interesse nacional? Expressões como essa, no interesse nacional, são chamadas de conceitos jurídicos indeterminados. Ou seja, às vezes você não sabe conceituar isso, mas na situação serve de justificativo para algo. Ou seja, o presidente, uma vez que entendesse ser de interesse nacional, ele poderia decretar a intervenção num estado ou num município. Logo após isso, o interventor, né, iria exercer todas as funções e as atribuições que forem aí conferidas pelo presidente da República, certo? Nesse sentido, esses interventores, muito embora fosse em tese um cargo que seja precário, que seja passageiro, enquanto perdurasse aquela situação de intervenção, ele ia de fato exercer todas aquelas atribuições, certo? Detalhe, somente o presidente poderia fazer isso, decretar intervenção no interesse nacional. Artigo 4º, na tela também. No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Parágrafo único. Aos membros dos legislativos federal, estaduais e municipais que tiverem seus mandatos cassados, não serão dados substitutos, determinando-se o quórum parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos. Olha só. Percebam que ele sempre justifica ou justificava o ato institucional número 5, no interesse nacional, segurança, preservação da ordem pública. Nesse sentido aqui, é no interesse de preservar a Revolução. A Revolução era o comando do Executivo que foi iniciado em 64, né, com o movimento militar que tomou o poder. Até então mantinha-se a Revolução, o comando da Revolução aí, que através de atos institucionais e uma nova Constituição, a de 67, possibilitou esse tipo de coisa. Ele concentrar para si, arrogar para si muitas funções, de forma que ele ficou inchado e ficou cada vez mais forte. Então, nesse sentido, o artigo 4º prevê que no interesse de preservar a Revolução, o que é isso? Equivalia, naquela época, a preservar a ordem e a manutenção da República. Ou seja, se tivesse algum parlamentar a nível federal, a nível municipal ou a nível estadual que pudesse ter ideias subversivas, ideias contrárias à Revolução Militar, ele poderia ter os seus direitos políticos cassados por um prazo máximo de 10 anos, poderia ter o seu mandato cassado. Olha só, o artigo 4º, não sou eu que estou falando, o artigo 4º dizia que justamente só precisava ter como fundamentação a necessidade de manutenção e a preservação da Revolução. Ou seja, para preservar a Revolução, o presidente da República poderia cassar. Ouvido, naturalmente, o Conselho de Segurança Nacional, que era um órgão institucional criado, né, previsto na Constituição, que assessorava o presidente na área, obviamente, de segurança nacional. Olha só, e sem as limitações previstas na Constituição. Que limitações? Devido ao processo legal, por exemplo. Você era um parlamentar que tinha algumas ideias, por exemplo, contrárias a isso, mas você chegava no seu gabinete e não podia trabalhar. Você não tinha condições de trabalhar porque o seu mandato havia sido cassado. Leiam com atenção. Sem as limitações previstas na Constituição. Isso interpretado da forma correta quer dizer que eu sequer preciso atender ao devido processo legal. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos, ou seja, o parágrafo 4º
ele previa que você poderia ter os seus direitos políticos suspensos por até 10 anos, em respeito à manutenção da Revolução, certo? E sem qualquer limitação imposta pela Constituição. E essa suspensão, ela importava em tudo que está no artigo 5º. Olha só, a suspensão dos direitos políticos, com base neste ato, importa simultaneamente em 1. Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. Existem alguns parágrafos que a gente vai ler depois, só para facilitar o entendimento. Olha só, se eu tivesse os meus direitos políticos cassados, importava, e isso quem diz é o caput do artigo 5º, ele diz: importa simultaneamente em cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Isso quer dizer o quê? Que algumas autoridades, elas somente podem ser julgadas após a feitura de um processo. Isso ainda vale hoje em dia na nossa Constituição. Ela visa, são as chamadas as imunidades, tanto materiais, né, por exemplo, no caso dos parlamentares federais, que são livres por suas palavras e votos, né, de forma que não cometem em tese crimes contra a honra. Eles também têm uma imunidade processual, eles não podem simplesmente ser processados e presos. Precisa ter todo um procedimento antes. Isso isso está incluso também a figura do presidente. Ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, você tem todo um procedimento para que ele possa ser processado criminalmente. Se eu perdesse os meus direitos políticos, inclusive sendo parlamentar, eu também perdi esse foro prerrogativo de função. Eu seria julgado como uma pessoa comum, por exemplo, por uma opinião contrária à Revolução, já que a perda dos meus direitos políticos poderia ser fundamentada justamente na manutenção da Revolução. Ou seja, uma opinião contrária, ainda que você fosse parlamentar, você ia perder sem o devido processo legal, já que não estaria limitado pela Constituição. Você poderia perder o seu mandato eletivo e ainda assim perder o privilégio de foro prerrogativo de função. É a primeira das coisas. A segunda, suspensão do direito de votar e ser votado em eleições sindicais. Ou seja, você não poderia mais participar do movimento sindicalista quanto representante ou mesmo como sindicalizado. Você não poderia votar, você não poderia participar de maneira ativa de um direito que é assegurado a todos. Hoje, opcional, né? Você não precisa pagar a contribuição sindical, mas o sindicato ele tem a obrigação de lhe defender. Né? Mas naquela época você não podia, se os seus direitos fossem suspensos. 3. Proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos de natureza política, ou seja, você não pode ingressar em atividades que signifiquem aí um posicionamento político qualquer. E também, além de se engajar em atividades de cunho político, você também não poderia se manifestar sobre assuntos políticos. Ou seja, uma vez que você tivesse seu direito político cassado, você não podia, durante esse mesmo período, sequer se manifestar, qualquer que fosse o viés político, qualquer que fosse a diretriz política, porque estava proibido você se manifestar politicamente. Isso está no artigo 5º, inciso 3 do Ato Institucional número 5. 4. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança, ou seja, além de você ter os seus direitos cassados, você não ter mais um foro prerrogativa de função, se o detivesse. Suspensão do direito de votar e ser votado em matéria sindical. Proibição de atividades ou manifestação de cunho político. Você ainda podia estar sujeito a algumas dessas medidas de segurança. Liberdade vigiada. Proibição de frequentar determinados lugares e domicílio determinado. Liberdade vigiada é quando havia um agente de segurança
vendo de fato para onde você ia, que horas você chegava em casa, que horas você saía de casa e para onde você ia. Liberdade vigiada, como bem sugere a expressão. Proibição de frequentar determinados lugares. Essa medida de segurança ainda hoje vale, né? Você não poderia, por exemplo, frequentar um centro comercial, tal, uma festa, tal, um lugar, tal, um prédio, tal. Ele estaria desobedecendo uma ordem se fizesse isso. 3. Domicílio determinado, ou seja, você ia ter um domicílio ali. Vai morar, dizer, ó, fulano, você, parlamentar que teve seus direitos políticos cassados, você vai morar 10 anos nessa casa bem aqui, ó. Aqui é a sua casa, tá vendo? Certo? Você vai morar bem aqui. É domicílio determinado. Os 2 parágrafos nós vamos colocar aqui na tela. Parágrafo 1º. O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Parágrafo 2º. As medidas de segurança de que trata o item 4 deste artigo serão aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, defesa à apreciação do seu ato pelo Poder Judiciário. Vamos explicar um por um. Parágrafo 1º. Nesse ato que suspende os seus direitos políticos, poderão ter algumas restrições, diminuições, proibições totais acerca do exercício de qualquer outro direito público ou privado. Ou seja, além desses, o ato estava de maneira abstrata, aberto a dizer, olha, além disso aqui, você, por exemplo, não vai poder sair de casa depois das 10. Você não vai poder sair da cidade e tal. Ou seja, ele ainda podia, ou seja, esse rol aqui, o rol dos incisos 1, 2, 3 e 4, além das medidas de segurança, não era taxativo, ele é exemplificativo. Isso quer dizer que, com fundamento no parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, ainda tinha restrição a outros direitos. Quais outros direitos? Não sei. Qualquer direito público ou privado. Ele usa essa expressão. Relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Poderiam ser restritos ou proibidos o exercício. Olha só. Parágrafo 2º. As medidas de segurança, né, ou seja, a liberdade vigiada, a proibição de frequentar determinados lugares, o domicílio determinado, serão aplicadas pelo ministro da Justiça, sendo defesa a apreciação do seu ato pelo Poder Judiciário. Isso quer dizer o quê? Que foi contra você decretado 10 anos de perda de direito político, você não vai poder votar, nem ser votado, nem vai perder foro de prerrogativa de função. Hoje, em 2020, você faria o quê? Vou entrar na Justiça para reverter isso, porque eu fui injustiçado. Naquele tempo não podia, era proibido, o judiciário não podia rever isso. Está no final do parágrafo. Defesa à apreciação do seu ato pelo Poder Judiciário. O judiciário não podia ver isso. O judiciário não podia reverter essa decisão. A pessoa estava presa inevitavelmente por um ato do Poder Executivo, sem qualquer possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário. Olha como isso é perigoso. Não existia o rapaz, busque seu direito na justiça. Não existia. Não existia. Seus direitos políticos foram suspensos? Sinto muito, meu camarada. Não pode. Não sou eu que estou dizendo. Lembrando, não é um vídeo político, é um vídeo jurídico. Está aqui. Parágrafo 2º, artigo 5º. Próximo. Artigo 6º. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Parágrafo 1º. O presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas nesse artigo, assim como empregados de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo e no parágrafo 1º
aplica-se também aos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Olha só, ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade. Vitaliciedade e inamovibilidade são hoje garantias que apenas alguns servidores públicos têm. Por exemplo, juízes e membros do Ministério Público, promotores de justiça, procuradores de justiça. Isso garante a independência dessas pessoas. Isso garante que aquela pessoa, e aí é a definição de cada um, a vitaliciedade quer dizer que aquele cargo é mais do que estável, ele é vitalício. É por isso que, por exemplo, um juiz pode ser punido com aposentadoria compulsória, que não pode ser um servidor público comum, não pode ser punido, somente por exemplo, um juiz de direito. Ele pode ser punido com aposentadoria compulsória. É essa a ideia. Ele decorre diretamente da vitaliciedade, é uma estabilidade melhorada. A inamovibilidade quer dizer que aquele juiz, aquele promotor de justiça não podem ser transferidos. Por exemplo, ele é juiz de tal comarca, ele é promotor de tal comarca. Ele não pode ser movido de uma comarca para outra. Ele pode passar a vida inteira dele em uma única comarca, sendo promovido normalmente, progredindo na carreira, mas se mantendo naquela mesma comarca. Ele só vai sair daquela comarca no momento que ele quiser sair, porque ele é inamovível. Isso, mais uma vez, garante a independência dessas pessoas. Isso garante a independência desses servidores, que eles não têm medo, por exemplo, de julgar um caso contra uma prefeitura, julgar um caso contra um estado, porque aí ele vai ter certeza que ele não vai ser transferido para uma outra cidade e ter que refazer sua vida todinha. E a estabilidade, ela é conferida, pelo menos hoje em 2020, ao servidor público, né? Que ele é estável após passado o período de estágio probatório, ele somente pode ser demitido após passado um processo administrativo disciplinar, né? cuja pena seja a pena de demissão. E ainda assim essa demissão ela pode ser revista uma vez que tenha sido desrespeitada alguma garantia constitucional, enfim, existem hipóteses para isso. Mas percebam, estava suspensa isso. O servidor público não era mais estável, o juiz não era mais inamovível, o promotor de justiça não tinha mais o cargo vitalício. Ou seja, tudo isso ruiu naquela época. Tudo isso não significava mais nada naquela época. E o parágrafo 1º, ele fala justamente isso, que o presidente da República, e no parágrafo 2º isso também é extensível, né, a prefeitos e a governadores, né, considerando que se aplica também a estados, municípios, Distrito Federal e territórios, ele vai, mediante decreto, demitir, remover, aposentar, colocar o cara em disponibilidade, tudo isso, jogar para a reserva um militar, o membro da polícia militar, obviamente assegurado o vencimento e vantagem proporcional ao tempo de serviço. Mas percebam, um servidor público, ele era demitido. Está no AI-5 e não sou eu que estou falando, é o artigo 6º. Artigo 7º. O presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo fixando o respectivo prazo. Aí sim, ele repetiu o comando constitucional, que alguns casos autorizavam a decretação do estado de sítio, né, que é justamente uma situação onde o executivo, até hoje, isso vale, guardadas as devidas proporções, até hoje isso vale, né, quando há uma tentativa de ruptura da ordem, uma ruptura do pacto federativo, uma coisa assim, aí realmente no estado de sítio isso pode acontecer, fixando e prorrogá-lo fixando o respectivo prazo. Artigo 8º. O presidente da República poderá, após a investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido ilicitamente no exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções cabíveis. Parágrafo único. Provada a legitimidade da aquisição dos bens, far-se-á sua restituição. Esse artigo, ele de certa forma, ele tem hoje um reflexo, que é a questão do perdimento de bens como efeito da condenação penal. O único problema do artigo 8º é que ele fala: o presidente da República poderá, após investigação, veja só, após investigação, não é após um processo, não é após o exercício do direito de defesa, é após investigação. E eu não sei se vocês sabem, vocês que me acompanham, que são meus alunos, que têm interesse sobre isso, o nosso sistema investigatório, ele possui um princípio
onde não é necessário você respeitar a ampla defesa contraditória. Na situação de investigado, no inquérito policial, você ainda não exerce seu direito de defesa. Ele é inquisitório, ou seja, você depõe na condição de investigado, não na condição de réu. Você passa a condição de réu quando inicia-se o processo criminal. Então, ou seja, é nesse momento que você exerce seu direito de defesa, contratando um advogado, apresentando provas e tudo isso. Mas o problema aqui, no artigo 8º, é que após investigação ele pode decretar o confisco de bens. Tanto é que no parágrafo único ele meio que passa a mão que diz, se for comprovada a legitimidade, você vai restituir. Por favor, não há um cara que coloca na lei que você não que vai tirar a inamovibilidade, estabilidade, vamos combinar que talvez ele não estivesse tão preocupado nessa questão. Mas enfim, estava na lei, e estando na lei em tese poderia ser cumprido. Artigo 9º. O presidente da República poderá baixar atos complementares para a execução desse ato institucional, bem como adotar, se necessário, a defesa da Revolução, as medidas previstas nas alíneas D e E do parágrafo 2º do artigo 152 da Constituição de 67. O que diziam esses incisos? Era justamente, mediante ato complementar, suspender a liberdade de reunião, de associação, censura de correspondência, de imprensa e de telecomunicações e diversões públicas. Ou seja, mediante um ato complementar, mediante o uso da logística do executivo, ele poderia suspender o direito e liberdade de reunião e associação e até promover censura de correspondência, imprensa, telecomunicações e diversões públicas. Ou seja, censuras de shows, censuras de órgãos de imprensa, de órgãos de telecomunicação, ou seja, a imprensa televisionada, falada, escrita, transmitida hoje, transmitida online, tudo isso. Certo? Artigo 10º, e esse é o mais complicado, o 10º e o 11º. Olha só. Artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus no caso de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Ou seja, o habeas corpus, eu não sei se vocês sabem, ele é um tipo de remédio constitucional que visa proteger o meu direito de ir, vir e permanecer, certo? Ele pode ser um habeas corpus preventivo, ou seja, um chamado salvo-conduto, ou ele também pode ser algo mais para remediamento, se você está preso de maneira ilegal. Se você podia invocar esse direito constitucional para qualquer coisa, menos os crimes políticos. E o que são crimes políticos? São crimes que nem em sua definição, na definição do tipo penal, nós temos algo que fale de política partidária ou diretriz política. E contra a segurança nacional, contra a ordem econômica, social e a economia popular. Ou seja, esses crimes você poderia ir preso de maneira ilegal e não ter contra si a autoridade, não ter contra si impetrado um habeas corpus, ou seja, o crime político de divulgação de um material contra a revolução, da divulgação de determinadas ideias que sejam contra o posicionamento do executivo e você fosse preso por isso, não tinha habeas corpus para você. Sinto muito, você ia ficar preso, independente da motivação da sua prisão, certo? E o 11, que esse é também um bastante polêmico, que diz o seguinte: excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e os seus atos complementares, bem como os seus respectivos efeitos. Ou seja, tudo que acontecesse sob o palio do AI-5, a justiça não podia reverter. Olha só. Direitos políticos cassados, cassação de direito de associação, de reunião, censura, medida de liberdade vigiada, domicílio determinado, proibição de habeas corpus para crimes políticos. A justiça, deixa eu falar bem pertinho do microfone, a justiça não podia reverter. A justiça não podia
desfazer essa decisão do executivo. O que que se vê? E aí realmente o artigo 2º, o artigo 12, fala que o ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições incontáveis e fim, assinado pelo presidente Costa Silva. Resumindo, o ato institucional número 5, hoje, parece um grande desrespeito à independência e harmonia dos poderes do Estado, das funções do Estado. Ou seja, não é possível falar disso hoje em dia. Ou seja, você, por exemplo, afastar, e isso é um princípio constitucional hoje, o princípio da inafastabilidade do judiciário. Nada pode ser afastado da apreciação judicial, nem inclusive a inexistência da lei pode ser palho para o judiciário não exercer o seu mistério. Ainda que não tenha lei, o judiciário ainda assim precisa julgar. Analogia, qualquer outra coisa, não sei, mas ele precisa trabalhar. Nesse caso, você colocava num papel que o executivo detinha para si toda essa força. Então, ou seja, é algo que estamos em um momento histórico diferente, estamos em um momento mundial diferente, que, entendo eu, não é a melhor solução. Existem outras soluções que podem ser utilizadas no momento de indignação política. Existem outras, e a melhor delas eu posso assegurar a vocês que estão me ouvindo, é o voto, é a educação, é aprender a votar. Isso é melhor do que qualquer ato institucional. Isso é melhor do que qualquer outra coisa, é melhor do que um eventual recall do presidente ou de qualquer outra coisa, é aprendermos a votar. Detalhe, repito mais uma vez, não estou dando minha posição política. É uma constatação de um documento jurídico histórico. Não sou eu que disse nada disso. Vou deixar o link nos comentários, vocês podem ler todo esse ato institucional número 5. Então, ou seja, se você que está aqui me assistindo apoia ou apoiou o ato institucional número 5, você pense 2 vezes, repense, independente da sua posição política, mais liberal, mais Estado, menos Estado, isso hoje é o que menos importa. Mas aí veja, porque um AI-5 valendo hoje, você sequer teria o direito de andar na rua com a placa pedindo isso. Certo? Então, o vídeo ficou mais longo do que eu imaginei, mas enfim. Espero que vocês tenham entendido. É uma análise histórica, jurídica, de um documento que fez parte da história do Brasil. Então, peço a vocês que quaisquer dúvidas entrem em contato comigo. Vocês que são meus alunos sabem onde me encontrar. Vou deixar o link no e-mail aqui. E até a próxima. Fiquem vocês aí com os meus mais sinceros cumprimentos. Valeu!